aluna Sônia, mestranda do curso de pós-graduação da Filosofia na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, expôs o projeto de sua pesquisa científica para a elaboração de sua dissertação de mestrado. A problemática em torno de seu trabalho consiste em relacionar a antropologia kantiana ao princípio da virtude como a ética do dever. Nesse sentido, podemos fazer perguntas pertinentes para a compreensão desse trabalho, tais como: o homem é livre para realizar tudo o que quer? Existe opção de escolha para agir de forma moralmente correta? Isto implica indagar-nos sobre qual o conceito de liberdade e, por fim, nos perguntarmos pelo próprio conceito de virtude. Em nossa sociedade, virtude é aquele que consome, é aquele que tem um status, aquele que pode adquirir sempre mais. Por isso, Immanuel Kant foi influenciado pela filosofia dos estoicos e contradiz o que nós pensamos sobre o que é virtude em nossa atualidade. Para ele difere de Aristóteles, que pensava ser a virtude o justo meio, ou seja, o equilíbrio. Kant entende a virtude como uma ação, pelo modo aplicado, isto é, a ação moral. Contudo, difere dos estoicos, pois para ele deveria haver um sujeito compelido pela razão moral. A partir daí, indagamos o que é essa natureza e qual a noção de virtude que ela dá. A virtude não deve visar outra finalidade, a não ser o próprio homem. Com esse princípio, Sônia tematiza sobre a natureza humana e o fim que são os deveres. A noção de dever em Kant pode ser analisada na ação prática. Contudo, dificulta quando a possibilidade e a validade de seus conceitos, por não poder ser analisado no modo direto. Na crítica da razão prática, Kant sinaliza a possibilidade de constatar o conceito de liberdade. Para isso, pensa uma forma de fundamentação através de uma proposição que seja válida. O projeto monográfico da mestranda tem a proposta de estudar a estrutura do homem Kant, a partir das relações entre os deveres da razão e o conceito de virtude aplicado em sua noção metafísica. Kant, na Metafísica dos Costumes, analisa a aplicabilidade das leis práticas no domínio da razão e executáveis pela lei moral livre. A proposição fundamental da antropologia kantiana é o homem como cidadão do mundo. Como este cidadão do mundo age em relação às virtudes? E como se esclarece esta noção de natureza? Qual a visão de natureza nas obras de Kant? Cabe analisar como Kant estabelece a construção da filosofia moral. Para ele, o homem possui existência como ser altruísta. A existência da natureza racional contém um fim em si mesmo. O homem entende que a perfeição própria e a felicidade do outro devem ser postuladas como causas necessárias e universais da lei moral, e deve ser cultivada, pois o arbítrio humano é influenciado pelos fins da natureza a transgredir a lei moral. A lei moral é um imperativo sobre si mesmo e não sobre os outros. É uma ação virtuosa que rege a ação do sujeito sobre as suas ações. Kant define virtude como a intenção deliberada de resistir a um oponente vigoroso, porém injusto, como a força da resolução de cada um, e trata a virtude como a carência da força moral. A ação contra o dever é a transgressão. A virtude é as forças das máximas humanas no cumprimento do seu dever consigo e com os outros. Uma faculdade moral de constranger-se a si mesmo, que emerge em respeito à ação virtuosa. A lei da vontade não esgota o conceito e é governada através da razão legisladora. Escolhe segundo o preceito moral, compreendido como universal, ou seja, universalizado, que pode ser estendido a todos. Se tratando de um fim ético, a virtude respeita o princípio de não contradição, pois é um fim que é determinado por uma legislação interna que produz uma autocooperação. Portanto,
a nossa sociedade concebe virtude a partir de suas paixões e desejos, e não a partir do imperativo categórico. É uma preocupação consigo mesmo, uma preocupação egoísta, porém, o agir ético é um voltar-se para o outro.